paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Bem-vindo à casa. Glória a Deus, temos orado pelos irmãos. Glória a Deus, Deus preparou hoje para nós gravar esse vídeo para os irmãos. Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que têm orado por mim, pela minha família. Deus abençoe. Beijos, abraços aos irmãos que nos ouvem, nos acompanham no canal. Muita paz, muita felicidade nesse ano, né, que vai entrar. Que Deus abençoe a todos. Visite o seu lar, a sua família, lhe dê saúde, que é o mais importante para nós também. Salvação brote, né, no seu lar. Glória a Deus, que os anjos do Senhor se acampem ao redor das suas casas para lhe proteger contra essa peste perniciosa que está correndo e discorrendo nessa terra de meu Deus. Mas eu creio que logo, logo ele vai tirar esse juízo tenebroso da face da terra. Mas se nós cremos na sua palavra, na sua proteção diária, nós sabemos que haverá livramento sempre para o seu povo. Estão me perguntando nos comentários quando é que eu vou postar novas experiências, ou se eu tenho medo. Não, irmãos, eu não tenho medo de falar das experiências que Deus me deu. Não temo a nada nem ninguém nessa terra, a não ser o meu Deus. Eu só guardo o temor do meu Deus. Não tenho medo de processo, eu não tenho medo de falar o que Deus me manda falar. Mas é que eu fico esperando, amados irmãos, é o assunto. Eu fico esperando as ordenanças, né, de Deus. Não tenho medo desse grupo gospel, esse movimento gospel que me ataca. Eles não conhecem os mistérios. São crentes, dizem que são crentes, mas são crentes carnais. Crente que vive na carne, que andam segundo a carne, agradando a carne, que consideram o evangelho às vezes por opinião ou achismo. Nós não andamos nesse caminho, a gente anda em espírito e novidade de vida, como diz a Bíblia. Nós nascemos de novo e sabemos que para o povo de Deus há mistérios, somos dispenseiros dos mistérios do Senhor. E eu fico esperando, irmãos, o assunto que Deus quer que eu fale. Eu não vou falar de mim mesma, irmãos. Eu não vou falar por falar, não. A nossa fala não pode ser tempo perdido. Ela tem que atingir alguém. Ela tem que alcançar uma alma. Não prego por dinheiro. Glória a Deus. Aliás, eu trabalho, sou autônoma. Também trabalho no meu lar, eu tenho muito o que fazer, às vezes eu fico com meus netos, para minha filha sair e resolver os problemas dela, então o nosso tempo é reduzido. E passo mais o meu tempo prestando serviços a Deus na face dessa terra. Eu sempre falo com Deus assim, que quando eu não for mais útil nessa terra para alguém, eu não quero mais viver. Porque eu quero viver para ser útil ao povo de Deus, à minha família e a quem Deus quiser que eu seja útil. Se eu não tiver mais utilidade para ele nessa terra, que ele me leve embora dela. Porque quem já viu o céu como nós vimos, o céu não quer mais ficar nessa terra. Glória a Deus. E esse povo que me ataca aí, esse povo que blasfema, é porque eles andam na escuridão. Eles pensam que Deus ficou limitado a João na ilha de Pátimo, ficou limitado aos apóstolos, não escolheu mais ninguém para dar visão, revelação, como no livro de Joel está claro, né, irmãos? Que nos últimos dias os jovens teriam sonho, profetizariam, os velhos sonhariam, teriam visão, aquelas coisas todas que estão no livro de Joel. Essa gente que me persegue, que não entende os mistérios de Deus, pensa que Deus é limitado, que Deus não escolheria mais ninguém além dos apóstolos, dos discípulos do passado. Ele escolhe, ele tem gente por aí no anonimato, que está cheio de unção, de mistério para contar. É porque ainda ele não tirou do anonimato. A hora que ele tirar do anonimato,
nós vamos nos surpreender, vamos dizer assim, que Deus sempre tem uma carta na manga, vamos dizer assim, nesses termos, para o povo entender. Deus sempre tem vaso escondido. Quando Elias pensou que estava só, tinha mais de 700 profetas escondidos em poços, com medo de Acabe e de Jezabel. Elias não estava só, ele pensou que estava só. Mas esses discípulos, vamos dizer, de Elias, esses apóstolos, não é profeta, eles estavam escondidos. E os seguidores de Elias, tudo que compartilhava da mesma fé de Elias, estava tudo escondido em poços, em buraco, em caverna. Mas nós não tememos a Jezabel, nem os Acabe dessa vida. Nós não postamos mais experiência, porque Deus não me autorizou. Mas hoje Ele me autorizou revelar 2 mistérios que nós vimos há muito tempo. E eu vou relatar, vou dizer como foi a visão aos irmãos, porque fui autorizada. Irmãos, eu vi muitas coisas do céu e tenho visto ainda. O Senhor ainda continua me mostrando. E a hora que Ele der a ordem, amados irmãos, eu vou divulgar, eu vou dizer para os amados irmãos tudo que o Senhor me ordenar. Eu não posso estar falando de mim mesma, os irmãos entendem? Porque eu já sou taxada de mentirosa, de herege, de falsa, por aí afora, dizendo as visões, as revelações que Deus tem me dado, os arrebatamentos. Imagine se eu falo de mim mesma. Onde é que eu não vou parar, não é? Onde é que o meu nome não vai parar? E o que temo é que o nome de Deus possa ser blasfemado, mas esse dia o Senhor falou que isso não é da minha conta, que Ele zelará. E me dava uma visão, uma palavra, dizendo que meus perseguidores se cobririam de confusão. Foi o que Ele me disse, falou, não tenha medo, os teus perseguidores vão se cobrir de confusão no final. E fale o que eu te mandar, e me dava esses 2 mistérios que Ele me revelou nos anos 90, quando eu estava passando uma luta muito terrível. Eu estava passando uma prova que ninguém quer passar. Eu tinha sido expulsa da minha casa. E comecei, coloquei essa causa na justiça. E o Senhor disse, não é o juiz que vai te dar essa casa de volta. Que a propósito é esta casa que eu estou aqui gravando os vídeos. Aqui é a minha humilde sala. Que eu tô gravando os vídeos, porque lá na igreja, quando eu gravava vídeo na igreja, o cachorro da vizinha late muito, muitas crianças fazendo barulho no portão da igreja, carro passando toda hora, barulho de moto, buzinando. Então eu prefiro agora estar aqui na minha humilde sala que Deus me deu. A história dessa casa, se eu contar, você chora muito, mas eu vou contar só por cima, para os irmãos terem uma ideia da luta. Então eu coloquei na justiça, eu tinha sido expulsa da minha casa, né, pelo falecido marido, e fui morar de favor na casa dos outros, e eu chorava de dia e de noite, pedindo uma morada. Nessa época eu estava desempregada, alguns irmãos me acolheram, eu deixei meus filhos com ele, e coloquei na justiça. Eu precisava de uma moradia, de um emprego, para pegar a guarda das minhas crianças de volta, dos meus 2 filhos que eu tive com este homem. E ali, uma certa feita, eu estava deitada de tarde, orei muito. Numa tarde eu cheguei também comecei a ser perseguida na igreja. Eu não podia mais contar as visões, as revelações que eu via dentro da igreja, que os dirigentes se aborreciam. E o Senhor sempre me dizia que era inveja. Então, o que esse povo sente ao meu respeito, na verdade, é a inveja. A inveja é o motivo mais vil que eles acharam para me criticarem, me taxar de mentirosa. É a inveja. Porque Deus me escolheu, eu não sei, eu só respondo o chamado. Não me vanglorio com essas coisas, porque não convém, como diz Paulo. O dom não é nosso, irmãos, o dom é emprestado, o dom é de Deus. E o dom não salva ninguém. Como os irmãos já sabem, o que salva é a obediência, né? A palavra do Senhor. E o Senhor me deu o dom da visão, me deu, não sei se é dom, se é arrebatado, né? Creio que não, é uma escolha, um chamado. E o Senhor me deu esse chamado de ser arrebatado ao inferno, ao céu,
Muitas vezes eu sou arrebatada e não vou, eu vou em outras igrejas ver o que está acontecendo. O Senhor me leva em arrebatamento para ver as falcatruas de pastores, que eu vejo muitas, mas estou esperando o Senhor me dar a ordem, né, para assim prosseguir. E eu gosto muito de obedecer ao Senhor, eu sou muito obediente ao Senhor. Eu não quero pecar, a minha carne não se inclina nunca para o mundo. Depois que eu aceitei Jesus, voltei para Cristo, eu passei a obedecer ao Senhor Jesus, minha carne não se inclinou mais para as coisas do mundo, mas para prosseguir no Evangelho. Há 30 anos que eu voltei para Jesus, 30 anos, e que eu vivo na oração, na madrugada, no jejum, glória a Deus, buscando o Senhor. Não estou falando isso para tocar trombeta, me vangloriar, mas é o certo, porque muitos me perguntam, o que é que você faz para Deus ter essa intimidade com você? Eu só faço isso, eu só jejuo, oro, busco de madrugada, tá aí a receita, e obedeço, porque não adianta você jejuar e não obedecer. Não adianta você orar de madrugada, passar 21 dias de campanha de madrugada, 2 horas, 3 horas de oração e não obedece a palavra. Não vai ter efeito isso para você. Então a gente vive o que prega e prega o que vive. Glória a Deus. E Paulo fala a Timóteo, em tudo te dás, por exemplo. Tem um canal aí me criticando, zombando, né, da visão que eu tive do Michael Jackson. Glória a Deus, faz zombaria com a minha pessoa, dizendo que eu coloco minhas dores em tudo que eu falo, eu coloco minhas... Mas Paulo disse para Timóteo, e os discípulos contaram suas lutas. A igreja vive de testemunho, nós somos, disse Isaías, que nós somos as fiéis testemunhas do Senhor. A igreja vive de testemunhar os milagres, a igreja vive da fé, de colher os frutos da nossa fé. Eu não coloco minhas dores, eu coloco as experiências que vieram junto com as dores, porque tem um preço a pagar, não é? Conforme está aqui em Lucas, glória a Deus, 14, 25, que fala assim, irmãos, o preço do discipulado. Glória a Deus. Ele diz no verso 26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus próprios irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. Então está aí o preço. A gente tem que renunciar a muitas coisas e tem que pagar o preço para ter visão, revelação. Está aí a receita novamente dos que me perguntam, o que você faz? Pague o preço. Eu não faço nada, eu me submeto a Deus fielmente, eu me submeto à vontade de Deus, me submeto ao querer de Deus. O que Ele me pede, eu faço. Se Ele disser, vai ao monte, como os irmãos estão vendo aí que meu filho gravou o vídeo no monte orando. Foi 10 dias que o Senhor mandou estar no monte pela manhã, Ele revelou que era pela manhã, mas a gente vai à noite também. Mas o Senhor revelou, o Espírito Santo revelou que era pela manhã, para nós estar ali fazendo orações. Ele não gravou oração tudo. Foram 3 horas de oração no monte em 10 dias. Então, como Paulo diz assim a Timóteo, em tudo te deis como exemplo. Nós temos que ser exemplo, espelho para os nossos irmãos, novos convertidos, que nada sabem. Nos dando a ele o exemplo da busca, dando a eles o exemplo de jejuar, não para se vangloriar, mas tem que pregar isso e viver isso. Não adianta dizer que eu jejuo e não vivo isso, não faço isso. Eu estou pegando a espada de Deus para me matar. O pregador que fala uma coisa no púlpito, ou onde ele for, ele diz, não adulterarás, e ele adultera, ele está pregando a espada para se matar. Não faça apologia da prosperidade, a teologia do evangelho da prosperidade. E ele faz, na surdina, na calada, fazendo o evangelho de causa de ganho. Ele está pegando a espada para se matar, igual o rei Saul. Todos que pregam o evangelho e não vivem o que prega, eles estão pegando a espada de 2 gumes para se matar. É perigoso. Como diz o livro de Romano, Paulo dizendo, tu que pregas para não roubar, mais rouba. Tu que prega para não mentir, mais mente.
estaremos pegando a espada para nos matar se nós assim procedermos. Então, o que eu falo para os irmãos aqui, meus amados irmãos, é o que Deus realmente me mostrou. Eu nem acrescento, nem tiro nada do que Ele me deu para falar. Então, vamos lá. O que eu vi, irmãos, foi essa passagem aqui. Deus me mostrou. Numa tarde eu estava muito problemática, eu estava muito confusa com a procedência do juiz, numa audiência que eu fui. E eu estava muito chorosa, angustiada. E o Senhor veio falar comigo nessa tarde. Eu tinha ido para uma Santa Ceia pela manhã, participei da ceia, voltei para o lugar que eu estava morando. E ali comecei a orar e chorar, mas eu me angustiei muito, foi angústia de morte. E o Senhor veio me dar essa visão. Ele abriu como um telão no quarto, onde eu estava deitada, e mostrou-me essa visão. Está aqui em Êxodo, no capítulo 14, glória a Deus, versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que o havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram lisas, como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Deus começou a me mostrar a cidade de Pitom. E o Senhor falava assim, irmãos, para mim. Quando eles estavam em Pitom, eu nem sabia o que era Pitom, nem onde era Pitom, nem do que Deus estava falando. O Senhor falou assim, quando eles estavam em Pitom, eu já fazia o reboliço nas águas. Daí eu passei a contemplar o mar, eu disse, tu estás vendo o mar vermelho. Na época em que eu abri para Moisés e o povo passarem. E eu comecei a olhar aquele telão na minha frente, como um telão enorme, e o mar ali, e eu vi no meio do mar as águas borbulhando. O mar não estava aberto ainda. As águas borbulhavam no meio do mar. O Senhor disse aqui, eu estou fazendo um reboliço nas águas. E eles ainda estão na cidade de Pitom. O Senhor me dizia assim. Mas antes deles virem para a beira do mar, na praia, eu já estava fazendo reboliço nas águas. Veja, aí eu vi as águas borbulhando. Quando eu vi as águas borbulhando, de repente abriu-se uma fenda para a praia, para o lado daquela aquela borbulha que estava saindo bolhas, como que a água estivesse fervendo. Abria-se uma fenda em direção à praia e abria-se uma fenda em direção ao deserto. Glória a Deus! E ali eu via, o Senhor trazia umas colunas redondas, tipo colunas gregas, com seus capitéis de ouro. Ela era toda do material, parecendo mármore, na cor do marfim, que lembrava também a cor da lua quando está cheia. Já falei aqui uma vez e torno a repetir, irmãos, que os mistérios do Senhor não tem explicação, não tem como a gente explicar. A gente dá alguns dados para os irmãos captar, mas não tem como explicar aquilo. Então ele colocava as paredes de águas, uma para lá, outra para cá, com aquelas colunas. E os espaços daquelas colunas, de uma para outra, era de uns 80, não chegava a ser 1 metro. Como eu sou costureira, então eram uns 80 centímetros. Eu uso muito as réguas de medir, as trenas de costureira, de medir. Então, a medida ali era uns 70 a 80 centímetros, não passava disso. Uma coluna
e outra coluna, e assim aquela fileira de coluna de um lado e do outro, fazendo as águas parecer um muro. Oh, glória! Eu me emociono, porque os meus olhos ali não piscavam, irmão. Eu fiquei, foi uma coisa, fiquei atemorizada e ao mesmo tempo extasiada, não tem outra palavra, abismada de ver aquilo. As colunas sendo postas, elas desciam e eram postas. Eu sei que vai ter gente que vai falar os diabos por aí sobre isso, mas foi assim que Deus me deu. E abriu todo o mar. Primeiro uma fenda para cá, ele não abriu da praia o mar todo, como aparece nesses filmes aí mentirosos. Ele abriu do meio. Saiu uma fenda do mar para lá e uma fenda do mar, daquele meio onde estavam as águas borbulhando, e a mão do Senhor estava assim como tocando no meio do mar. Eu fiquei maravilhada, meus irmãos. Coisa linda do Senhor dos Exércitos. E ali, queridos, eu passei a contemplar o mar já fechado. Eu disse, como é isso? O Senhor disse, eles não estavam vendo, ninguém estava vendo, mas o mar já estava aberto. Porém, aos olhos humanos estava fechado. Então ele me falou assim, é assim que eu estou fazendo contigo. Não é o juiz da terra que vai te dar a tua casa de volta. Eu já estou fazendo um reboliço no oculto. Creia, meus irmãos, que Deus também trabalha no oculto. Ele trabalha no sol, na sombra, na chuva, na noite, no vento, ele trabalha. E ele me disse que estava trabalhando ao meu favor no oculto. Glória a Deus. Que aquela casa não era minha, ele falava assim, e nem do falecido esposo. Aquela casa, que é essa que eu estou agora, era dele. E eu não entendia nada. Porque ainda não era pastora, não compreendia nada que Deus estava falando. E ele dizia, como eu fiz com este mar, da maneira que eu abri ele, e estou te mostrando agora, serva. Glória a Deus, eu faço a obra contigo na terra. Antes de tu ver concretizada, ela já foi concretizada. Creia assim. Creia. Então, quando Moisés chega ali, que eu não vi Moisés, irmão, não vi Moisés, eu via só a massa humana, mas de como que fosse por uma sombra, não sei explicar, na beira da praia. Então, quando ele manda Moisés tocar, ele manda o vento oriental junto. Glória a Deus. Mas, porque ali tinha pessoas que não podiam ver o que eu estava vendo. E o Senhor me disse que não mostrou a Moisés o que ele estava me mostrando ali, irmãos. Oh, glória a Deus. Não foi mostrado, glória a Deus, para Moisés daquela forma que eu estava vendo. Mas o mar estava daquela maneira. Oh, aleluia. Com aquelas colunas segurando as águas. Eram colunas que desceram do céu e seguravam as águas. E aos olhos humanos, ninguém via nada. O mar estava perfeito lá no lugar dele. Quando o Senhor manda o vento oriental, que manda Moisés tocar no mar, oh, glória! Ele estava totalmente aberto. Por isso que o mar se apresentou seco. Porque a areia tinha que estar molhada. Mas o mar estava seco, a areia estava seca, que Deus mostrou. Seca, seca, como que não tivesse molhada. E nós sabemos que a pessoa pisa numa areia molhada, a areia vai afundar o pé, mais ou menos. E, glória a Deus, estava seca. Não ficava rastro, porque estava muito seca. Porque o mar já estava aberto. Antes deles saírem do Egito. É um mistério muito grande. Glória a Deus.
É um mistério muito grande as coisas do Senhor. Por isso que esse povo que anda na carne, glória a Deus, que não tem intimidade com Deus, eles não creem porque é muito grande, é muito maravilhoso. Como pode Deus mostrar uma coisa dessa para uma mera dona de casa como eu? Glória a Deus. Sem estudo, né? Não tenho teologia, só estudei até a 7ª série. Nem me lembro mais, foi até a 6ª. Glória a Deus. E o Senhor me deu essa capacidade de ver, de saber. Glória a Deus. Então, isso para muitos causa muita inveja. Mas a inveja é um sentimento faccioso, é para os fracos, de mente. Porque é o mesmo Deus, vamos raciocinar dessa maneira, queridos irmãos. O mesmo Deus que eu sirvo, você não serve? Eles não dizem que servem? Por que se escarnecem? Porque eles não vão pedir. Porque está escrito, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Embora eu nunca pedi uma coisa dessa para Deus. Porque eu não peço para não pagar o preço. Mesmo assim eu pago o preço. O preço é muito alto. A luta é grande, mas não querem pagar. Eles não querem, esse povo do movimento gospel, do evangelho xerocado, do evangelho genérico. Eles não querem pagar o preço, subir os degraus na diplomacia de Deus. Não. Eles não querem. Eles querem falar o que eles acham. Eles querem falar do achismo deles. Eles querem falar o que eles acham. Eles querem interpretar as escrituras como eles querem interpretar. Por estudo, por teologia e outras guias que tem por aí. Mas na nossa vida está o Espírito de Deus. Nós andamos nas coordenadas do Espírito Santo. Amados irmãos, também quero dizer outro mistério, que foi muitos anos depois deste. Deus me deu. Glória a Deus. Essa passagem aqui eu vi também. O Senhor me deu de uma maneira tremenda. 1 Reis 19, no versículo 4. E ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu vi essa passagem. Glória a Deus. Uma certa feita, foi de madrugada, foi quase amanhecendo o dia. O sol já estava querendo nascer nos seus primeiros raios da manhã. E eu orei e me deitei. E veio um anjo. O povo pensa que é difícil ver anjo, irmão. Não é difícil. Sei que muitos de vocês já viram. E ele também pode nos tocar, porque o anjo do Senhor já me tocou várias vezes, já me deu remédio em minha boca com uma colher. Já me deu remédio, mandou beber, abrir a boca, eu abri, ele colocou o remédio dentro. E dizendo para mim que eu precisava daquele remédio. Embora eu não sei para que foi até hoje. Mas o anjo do Senhor falou que eu precisava daquele remédio, que Deus havia me dado. Uma vez, quando eu entrei na menopausa, claro que só se entra uma vez, o meu cabelo começou a cair. E eu falei para o Senhor que eu não ia na medicina. Nunca coloquei a Deus abaixo de medicina alguma. Primeiro é Ele. E o anjo veio lavar os meus cabelos. Você crê nisso? Com um shampoo azul. Oh, glória, no tom do topázio azul. Aleluia.
lavou meus cabelos em espírito, arrebatou-me em espírito e lavou meus cabelos com aquele shampoo. E os meus cabelos pararam de cair. E encheram, como os irmãos estão vendo aqui, ó. Encheram para nunca mais cair. Não tive mais queda de cabelo. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia nos seus milagres, creia nas suas obras, porque o milagre não morre nem morrerá. Ele jogou, o anjo do Senhor veio e jogou tipo de um álbum de fotografia na minha mão. E mandou que eu abrisse, eu comecei a esfoliar. E eu vi a vida toda de Elias, estava naquele álbum que o Senhor chama de memorial no céu. Todos nós temos o nosso memorial. E com gravuras. O Senhor não chama de foto, Ele chama de gravuras. E estava ali a gravura de Elias com um manto, um ombro de fora, um manto atravessado. Elias não tinha mais do que 30 anos. Glória a Deus. Muitos filmes aí, desenho animado, bíblico, colocam Elias como um velho careca. Não. Ele tinha os cabelos divididos ao meio, os cabelos castanho escuros, com alguns velhos, alguns fios, passando para castanho claro, avermelhado. Não tinha um fio quebrado no cabelo de Elias. Vinha para baixo dos ombros e era muito liso como o cabelo de japonês. Liso, liso, liso. Castanho escuro. Sua pele era morena. Glória a Deus. Não vi os seus olhos, não pude ver. Seus lábios bem finos, perfilado, nariz como o perfil de grego na antiguidade. Muito lindo. Bem musculoso, com o ombro à mostra, com pelo. E muito bem, ele estava descalço e estava agachado, como diz as escrituras. Sim, ele estava como de cócora, pedindo a morte. E o Senhor disse, aqui foi Elias quando fugia de Jezabel. E o meu anjo veio sustentar. E eu fui olhando, só não vi nem o anjo, nem a botija de água, nem o pão. Mas eu vi ele do jeito que está aqui, nessa passagem. Glória a Deus. E o anjo alimentou. Já vi ele voltando para terminar a obra do Senhor. A parte da caverna também não vi. Onde ele entrou na caverna, eu vi ele no deserto, sentado debaixo do zimbro, de cócora. Ele estava de cócora. E, glória a Deus, Deus pulou essa passagem do anjo e me mostrava só ele de volta com aquele pelo, né, atravessado do corpo. Ele era vestido por um manto de pelo, total até os joelhos. Era o manto de pelo, as suas vestes. E ali ele voltou para terminar a obra. Glória a Deus. O importante, amados, você que parou a obra, é recomeçar. O Senhor te sustenta, você crê que Ele mandará para você ainda hoje esse pedaço de pão que você tanto precisa. Esta palavra que vai te erguer, que vai te nutrir. Creia e receba essa água da vida que vai te dar força, que vai hidratar o seu corpo espiritual para você andar para Deus nessa terra. Glória a Deus. Porque se você sorrir é para Deus, se você chorar é para Deus, se você se entristecer é para Deus, se você se angustiar é para Deus, se você come é para Deus, se você bebe é para Deus, se você vive é para Deus, se você se alegra é para Deus, se você jejua é para Deus, e se você partir dessa terra é para Deus. Não tema nada. Faça o que Jesus lhe mandou fazer. Faça o que Deus lhe mandou, como mandou Elias. Como ordenou Elias voltar bem alimentado. E nós, a igreja, temos arma. Estamos bem armados, bem alimentados pelo pão vivo que se fez carne e habitou entre nós, que é Cristo Jesus. Vai nessa tua força, mulher. Vai, mulher de Deus. Não vacilarás, porque o teu Deus te sustentará. Vai, homem de Deus, se mostra,
Mostra a tua face hoje em oração para Cristo. Ele vai te erguer, tu que andas vacilante, tu que andas caído. Ele vai te nutrir, ele vai te abençoar. Ele vai te colocar de pé, ele vai te instruir, te dar instrução, porque ele é mestre e professor, para tu marchares nessa terra com ele. Ele vai te dar a sabedoria que tu precisa. Ele vai abrir seus olhos espirituais. Creia. A paz do Senhor Jesus.